Nas matas ao norte do Paraná, sobressaem as árvores que já significam por si mesmas os padrões de terra fértil. A figueira branca, o palmito, o paudalho. A terra roxa era um convite promissor à expansão da cafeicultura, provocando a grande corrida. Nesta região, o homem pode decidir onde surgirá uma nova cidade, e a cidade surgirá. O Paraná foi o milagre da livre iniciativa no setor da colonização. Há 10, 20, 30 anos, levas pioneiras buscaram aquelas áreas desconhecidas, transformando empolgantemente as florestas compactas do estado promissor. Brasileiros natos e imigrantes que se tornavam logo brasileiros em contato com a terra generosa, aqui vieram construir o futuro. O progresso do Paraná foi, e é ainda, o resultado de um sistema renovador de colonização. A divisão das terras em lotes pequenos, vendidos com grandes facilidades a agricultores modestos que irão residir na própria gleba. A bandeira nacional se desfraldava pela primeira vez onde pouco antes era selva agreste. Da noite para o dia, núcleos viraram povoados. Povoados transformaram-se em cidades. E o norte do Paraná floresceu para a comunidade brasileira. E então, com toda a alma pioneira dos brasileiros, prosseguiu a penetração na mata bravia, com a vontade de vencer, de conquistar o agreste, de civilizar o desconhecido. Das fertilíssimas terras demarcadas, surgiram novas propriedades agrícolas, e estas circundariam as novas cidades. Cada árvore que tomba é a promessa fabulosa do café, ou seja, uma frente nova em nossa economia. Do início do desenvolvimento da região aos nossos dias, 500 mil alqueires de terra foram repartidos. A área média das glebas não ultrapassa hoje 14 alqueires. A esta extraordinária renovação do sistema agrícola, o norte do Paraná deve o seu incomparável progresso. Aqui se queimam as matas, mas deste fogo não resulta a destruição, e sim a riqueza coletiva. Pois o melhor café do mundo brotará nestes campos. Poeirão, essa estrada. Além da poeira, temos um calor. Bastante. Por favor. Eu. O senhor está vindo de onde? São Paulo. Acabei de comprar umas terras aqui. Ah, aqui mesmo, Maringá? Aqui mesmo, nessa cidade aqui. Sim. Ah, seja bem-vindo, venha contribuir. Tá? Vou gostar muito desse lugar aqui. Sim. Sei que o negócio está prosperando por aqui. Sim. Eis, em 1945, o ponto cortado pela estrada de rodagem Londrina-Paranavaí, onde será localizado o centro comercial de Maringá. 2 ranchos primitivos abrigaram durante esse tempo o engenheiro e os seus auxiliares. A derrubada das grandes perobas precedeu a abertura da clareira para ser iniciado o arruamento de Maringá, o qual data de 1947.
80 alqueires de matas foram derrubados rapidamente. A primeira serraria foi montada pela companhia a fim de assegurar o fornecimento de tábuas e vigas para as construções. Também uma olaria começou a funcionar na mesma ocasião, fabricando tijolos e telhas para o consumo local. Começaram logo a surgir as primeiras construções de caráter mais definitivo, isto é, casas de madeira com fachada de tijolos. O que era terrível. As casinhas muito mal feitas, com tábuas rústicas de madeira serrada no mato, coberta com tabuleiro. Você não vê uma casa coberta com telhas. O norte do Paraná no início de sua colonização. Nada além de clareiras abertas na Mata Virgem. Algumas casas rústicas de madeira, ruas de terra batida e um punhado de pioneiros corajosos, dispostos a vencer. Prontinho. Obrigada. E volte sempre. Meu avô que ia gostar de uma notícia dessas. E aí? Ei! Tudo bem? Como é que você tá? Tô bem, e você? Tranquila. Quanto tempo? Pois é. Pode ser nessa hoje? Fica à vontade, onde você quiser, que essa casa é sua. Obrigado. E aí, o que você conta? Ah, vamos lá, né? Acho que vou de sempre. Só pra não perder o costume. Ei, você viu a notícia? Notícia? Que notícia? Sim, vou te mostrar. A notícia era que Maringá, mais uma vez, tinha sido destaque como a melhor cidade do Brasil para se viver e se investir. Até mesmo quem estava há pouco tempo na cidade se admirava com o seu dinamismo de crescer sem perder a essência de cidade-jardim. Atenção, ouvintes da ZYS23, Rádio Cultura de Maringá, 1520 kHz. Recebemos uma notícia de extrema importância a todos aqueles instalados por este interlândio do setentrião paranaense. Na data de ontem, dia 14 de novembro de 1951, o excelentíssimo governador do Paraná, o senhor Bento Munhoz da Rocha Neto, fez promulgar a lei de número 790, a qual resultou na emancipação de várias cidades em nosso estado. E é com efusiva alegria que tenho a honra de comunicar que Maringá agora será município. Eu sabia, eu não avisei. A palavra Maringá é fruto da contrição de outras duas palavras, Maria e Ingá. Ela dá nome a uma canção que foi composta pelo músico e médico Gilberto de Carvalho no início da década de 1930. O seu sucesso foi tamanho que este nome, único até então, serviu como inspiração para demarcar a futura cidade no noroeste do Paraná. Região esta que vinha sendo colonizada por investidores britânicos por meio de moderno projeto de ocupação imobiliária. O êxito da colonização empreendida pela Companhia de Terras Norte do Paraná se deve basicamente a dois fatores. Primeiro, a certeza do lucro por parte do agricultor, que em sua própria terra fértil cultivava um produto de grande rentabilidade. Segundo, a confiança no direito de propriedade, conseguida graças à liquidez que a Companhia de Terras Norte do Paraná assegurou aos títulos das glebas que loteava. Com a eclosão da Segunda Guerra Mundial, a Inglaterra sofreu pressões para que promovesse chamadas de capital para se sustentar nas frentes de batalha. Somado a isso, o presidente nacionalista Getúlio Vargas exigiu a venda da Companhia de Terras Norte do Paraná, então administrada por capital britânico, para empresários brasileiros. Foi dessa forma que, em 1944, a colonizadora foi adquirida por acionistas de São Paulo e uma nova fase do empreendimento foi iniciada. Nós tivemos a felicidade de sofrer, por assim dizer, a influência do dinamismo dos paulistas, né? Todo mundo comentava norte do Paraná.
que o norte do Paraná tá, as terras são maravilhosas, terras são férteis, todo mundo ficou sabendo. Eu sou mineiro, entendeu? E vim para cá uma leva de mineiros que migraram saindo de várias regiões do Brasil e do mundo, vieram colonizar, fazer o norte do Paraná. O Eldorado do país era essa região aqui, esse norte do Paraná. Quase metade dos casais que vieram para cá chegaram aqui e foram embora, porque as mulheres não aguentaram. Naquela época não existia o luxo que existe hoje. Atraídos pelas vantagens e oportunidades oferecidas pelo norte do Paraná, a partir de 1929 chegaram levas e levas de colonos, vindos não apenas de outros estados do Brasil, mas também do exterior. Eles se radicavam precariamente, em ranchos toscos feitos com troncos e folhas de palmito, esperando alcançar, à custa do trabalho árduo e com a ajuda de terra roxa fertilíssima, a independência econômica com que tanto haviam sonhado. Muitos conseguiram realizar esse sonho, e todos se adaptaram à vida rude, mas altamente compensadora da região pioneira. E logo passaram a integrar uma coletividade que adquiria seus hábitos e suas peculiaridades, voltada basicamente para a atividade agrícola e para a aplicação dos lucros obtidos com a cultura do café nas próprias áreas rurais e urbanas do norte do Paraná. Com isso, a região experimentou rápido progresso, apoiado pelo prolongamento da estrada de ferro, inicialmente construída entre Ourinhos e Cambará, no princípio da década de 20, pelo engenheiro Gastão de Mesquita Filho. Embora a sua pedra fundamental tenha sido lançada em novembro de 1942, a Companhia de Terras decidiu investir mais no planejamento de Maringá. A partir dos rascunhos elaborados por seus diretores e engenheiros Cássio da Costa Vidigal e Gastão de Mesquita Filho, coube ao urbanista Jorge de Macedo Vieira materializar o conceito de uma moderna cidade. No dia 10 de maio de 1947, a colonizadora apresentou aos investidores o Maringá Novo, área traçada a leste do núcleo inicial da cidade, que imediatamente ficou conhecido como Maringá Velho. Para o perímetro urbano da nova cidade que vai surgir, planejada e realizada pela companhia, foram reservados 600 alqueires. Todo o terreno já está limpo e recebeu o traçado das principais ruas. O chamado Maringá Velho, com o seu primitivo hotel, data de 1941. Vejamos agora do alto Maringá de 1950. Realmente, quem poderia prever um desenvolvimento tão rápido para esta hoje importante e rica cidade do Interlândia paranaense? Aqui temos a Avenida Brasil em 1950. Cidades brasileiras revelam um progresso tão pujante e um crescimento tão vertiginoso como Maringá. Impulsionado por ampla campanha publicitária, o então Distrito de Maringá apresentou em 1950 uma população total com pouco mais de 38 mil habitantes. O que antes era mera clareira em meio à densa floresta, agora dava espaço a novas construções que ganhavam forma de maneira acelerada dia a dia. Era o ambiente propício para investidores, empresários e operários em busca de prosperidade e, por que não, um pouco de aventura. Mas devido ao seu rápido crescimento, Maringá, ainda como distrito, gerava certa preocupação em sua sede administrativa, o município de Mandaguari. O pessoal lá de Mandaguari não gostou nada desse negócio, viu?
Imagina então o distrito ser maior que a sede? Nunca! Sei não. Esse negócio envolve política, viu? Mas os comerciantes daqui já estavam se organizando, viu? E você veja uma coisa, corre por baixo do pano que o prefeito lá de Mandaguari vai rapar tudo e não deixar nada para Maringá, viu? Vamos ver. Pelo que eu conheço do povo dessa cidade aqui, eles não vão deixar isso barato, não. E com o tempo as coisas se ajeitam. E cá entre nós, viu? É um frejo, viu? Esse negócio de toda vez você ter que rumar daqui lá pra Mandaguari pra ficar correndo atrás dessa burocracia, toda essa papelada. Vai pra lá, vem pra cá, é gasolina que gasta, é lama, é poeira. Verdade, Deus viu? me livre, rapaz. Mas agora acabou tudo isso. De Londrina até Apucarana, os trens correm com horários certos e os passageiros se servem da rodovia para continuar até Maringá e as colônias, Brasileira e Paranavaí. De Maringá ao Rio Ivaí, ótimas estradas já foram abertas e atingem a margem direita do rio em vários pontos. Um dia previ de Mandaguari a Maringá, 5 dias. Você saía com um sol bonito, chegava no meio do caminho, vinha aquela chuva, não havia Cristo que andasse na estrada. Era um inferno. As primeiras eleições municipais de Maringá foram mais que acirradas. Foi a campanha do Vale Tudo, que chegou a ter panfletos difamando a imagem de todos os concorrentes ao executivo municipal. Toda a estratégia era considerada válida pela conquista do voto. Comícios regados a churrasco e apresentações musicais. Naquela conjuntura, a colonizadora havia ampliado os seus negócios, quando alterou a sua razão social para a Companhia Melhoramentos Norte do Paraná. E assim como em outros municípios da região, pretendia emplacar o primeiro prefeito de Maringá. Não teve êxito. Contrariando expectativas, o vitorioso foi Inocente Villanova Júnior, proprietário de uma serraria e um posto de combustíveis. Tudo estava por se fazer, embora a terra crua fosse ficando para trás. Olha só, seu avô também foi pioneiro. O meu ele foi gerente de uma atacadista. Ele era pioneiro, ele contava várias histórias. As indústrias vão surgindo rapidamente. Em 1950, existem no distrito 15 serrarias, 2 fábricas de laminados, 25 cerâmicas registradas, além de várias máquinas de café, arroz, debulhadores de milho, moinhos para fubá, etc. Eis o primeiro cinema de Maringá. Uma igrejinha de madeira, pequenina, modesta e já insuficiente para os fiéis, mantém aqui as tradições católicas das cidades brasileiras. Um templo bem maior já está sendo construído. Um dos primeiros edifícios que a Companhia de Terras manda erguer nas cidades que abrem é aquele destinado ao ensino primário. Eis o Grupo Escolar de Maringá. De pedestres é de tal ordem que, para transportá-los de um extremo ao outro da cidade, tornou-se necessário estabelecer uma linha de ônibus circular. A estação rodoviária está sempre movimentada. Centenas de pessoas se servem das jardineiras que trafegam em todas as direções, ligando Maringá às cidades e lugares vizinhos, a Londrina, ao estado de São Paulo e às novas colônias estaduais de Brasileira e Paranavaí. Não, indústria de vassoura. Indústria de vassoura. Isso realmente deu tudo para o Maringá. O Planas era um homem que sonhava e vivia a noite inteira com a associação comercial. É uma felicidade participar dessa importante reunião. A fundação de uma entidade com essa envergadura trará enormes benefícios para a classe empresarial da nossa cidade. Em razão da união de esforços pelo objetivo comum, nasce hoje, no dia 12 de abril de 1953, a Associação Comercial de Maringá. Liderados pela nova entidade,
Os comerciantes se mobilizaram para que a primeira lei tributária do município recém-emancipado fosse revogada. A Associação Comercial levantou aquela bandeira por entender que a atitude do executivo causaria grande dificuldade à economia local. O embate foi intenso, abaixo-assinado, ofícios, diálogos e articulações. No olho do furacão, o prefeito ainda enfrentaria grandes tensões com a Câmara Municipal na disputa pelo poder. Inocente Villanova Júnior tinha a ajuda dos comerciantes no começo. Mas com essa história dos impostos, a situação ficou difícil. Criaram a Associação Comercial para bater de frente com o prefeito e resolver a questão. O Villanova chegou a ser caçado, você sabia? Oh, mas ele não se entregou não, hein? Ele botou um bando de jagunço lá na prefeitura para não tirar ele de lá. Ixi, Maria. Um sujeito que pagava 10 mil reais por mês, por ano, por exemplo, de imposto, passar para 1.000, quebra. Mas aí é que entrou então a questão da vaidade e a rixa do prefeito, que ele achava que, como o Planas tinha partido a eleição para ele, achava que ele estava formando a associação comercial para enfrentá-lo politicamente. Para qualquer quitanda aí que houvesse aí, entrava o fiscal querendo autuar, né? Eles ficavam apavorados, né? Os comerciantes pequenos, eles eram meio... não davam importância para a associação comercial. E quando houve essa mudança aqui, e que nós começamos a chamá-los para se associar, eles tomaram interesse. A questão tributária do município foi sanada com nova legislação, mas aquela foi apenas uma das várias pautas lideradas pela Associação Comercial ao longo da década de 50. Eram outros tempos, outras demandas. Desde a distribuição de energia elétrica, inauguração da estação ferroviária, até a instalação e ampliação dos serviços de correios e telégrafos. Essas eram urgências discutidas pela classe empreendedora da época. Ao tempo que Maringá ampliava o número de habitantes e diversificava os seus estabelecimentos comerciais, outras instituições foram forjando duas das principais características que futuramente estabeleceriam o diferencial da cidade. O associativismo e o cooperativismo se caracterizariam como os principais responsáveis pela projeção do município. O empresário é o primeiro a contribuir para as instituições filantrópicas. É aquele que carrega ao erário público os recursos necessários à sociedade. Aquele que proporciona empregos e oferece oportunidades. Aqui era fantástico. Olha, era caminhões e caminhões de mercadoria. Era fantástico ver aqueles caminhões toda manhã, 6 horas da manhã, 30, 40, 50, 100 caminhões saindo daqui levando mercadoria para o Mato Grosso, para esse mundão afora. Quando eu cheguei aqui, houve assim uma certa luta, uma certa briguinha com alguns políticos. Antes de completar 10 anos, Maringá, que já era comarca desde 1954, havia sido convertida pelo Vaticano à diocese. Foi por essa razão que o primeiro bispo chegou em março de 1957. Com o objetivo de cravar um marco que pudesse simbolizar a fé, a superação e o trabalho conjunto, Dom Jaime Luiz Coelho lançou o desafio. Um monumento com mais de 124 metros de altura a ser construído como a nova catedral. Inspirado pela corrida espacial, a obra foi apresentada com uma estrutura cônica em 1958. Desafiando incrédulos, o bispo prometeu 5 anos sem geada, caso a população apoiasse o seu projeto. Como prova de confiança, a intempérie climática só voltou a acontecer em 1962. Na Semana Santa eu coloquei a maquete assim, lá na porta da igreja, a velha catedral. As pessoas olhavam, isso é igreja, isso é igreja. Eu falei, é igreja, é um foguete que sobe para o céu. E foi assim. Alguns aceitaram, mas todo mundo duvidando que fosse uma igreja. A especulação dessa catedral. Só vê 2 doses pra gente?
Será que esse foguete vai sair do chão? Não sei se vai ter cimento pra tudo isso não, hein? Eu boto fé, viu? Maringá é uma cidade diferente. O povo daqui é meio que, como eu posso dizer, interessado, preocupado com a coisa toda. Vai dar certo. É só acreditar e trabalhar. Logo, logo, vamos ver essa igreja tocar o céu. Vai ser lindo. Heróica e abnegada, que suportou todas as carências, incertezas e sacrifícios, num ambiente inóspito e desconfortável. Coisa boa essa água encanada, hein? É, e ainda tem muito poço artesiano por aí. A água que está chegando por aqui é limpa, fresca. Maravilha! Quem te viu, quem te vê, Maringá. É. Até mais. Até a próxima. Em função da associação comercial me acionar, eu precisei aprender muita coisa, né? Muita coisa e foi bom para mim porque eu tive assim alguma projeção, arrumei bons amigos e nós, graças a Deus, fizemos aí alguma coisa que eu acho que Maringá recebeu. Em 1960, a cidade somou mais de 104 mil habitantes, um crescimento de quase 300% em relação à década anterior. O adensamento demográfico resultou em expansão horizontal, com a abertura de novos bairros. Foi quando surgiram os primeiros arranha-céus pela região central. Maringá passava a apresentar uma nova configuração econômica. Impulsionada pela agricultura e pelo comércio, sempre pujantes, mais e mais indústrias foram se instalando, apostando nos investimentos na nova cidade. Mas um problema crônico precisava de resposta: a distribuição de água tratada. Para responder a essa expectativa, uma lei municipal de dezembro de 1962 constituiu a Companhia de Desenvolvimento de Maringá, a CODEMAR. E isso só foi possível graças à visão do terceiro prefeito do município. A comunidade se preocupava com os rumos do Poder Executivo Municipal, devido aos intensos conflitos que foram travados ao longo das gestões anteriores. Foi por essa razão que, nas eleições do final de 1960, a Associação Comercial declarou apoio ao promotor público João Paulino Vieira Filho, candidato que acabou saindo vitorioso daquela disputa. Logo na sequência, ao incorporar demandas da classe industrial, a entidade adotou a sigla ASIM. A sua diretoria também determinou, via estatuto, a proibição de novos apoios partidários. O município estava em fase de amadurecimento, assim como a classe empresarial. Ela se impôs por esses fatos, pelo fato político, naturalmente credora junto ao município, credora junto ao Estado, era bem recebida, bem tratada e os problemas começaram a ser solucionados. O exemplo da associação comercial se consolidou, né? E todos entenderam que a união é a solução. Em março de 1963, um grupo de 46 produtores rurais fundou a Cooperativa dos Cafeicultores de Maringá, hoje chamada de Cooperativa Agroindustrial de Maringá, a COCAMAR. O seu objetivo inicial era organizar a produção regional, recebendo e beneficiando o café conhecido como Ouro Verde. Em pouco tempo, os cooperados diversificariam os seus produtos. A COCAMAR foi fundada em março de 1963. Razão: café. Naquela ocasião havia uma grande produção de café, especialmente aqui na região de Paraná.
Mas, infelizmente, dado essas questões de preço, qualidade, e nós sabemos que a história da soja começou em 1970. Aí, a ideia de se instalar no recebimento de soja. E aí foi um boom, realmente foi um boom. E eu achei que foi a salvação da região, que foi essa Cocamar. Na segunda metade da década de 1960, Maringá se mostrou uma cidade completamente diferente, reestruturada e em busca de infraestrutura para amparar o seu acelerado desenvolvimento. Uma demanda muito articulada naquele período foi a ampliação da rede de telefonia. Nos anos 1950, a cidade foi a primeira do interior a receber a tecnologia automática. Mas agora parecia haver certa estagnação, o que não acompanhava o seu crescimento econômico. Então, para fazer uma ligação interurbana para São Paulo, eu começava a pedir essa ligação às 10h30, 11 horas. Meia-noite virava, ela pusesse a ligação da gente nas primeiras ligações a acontecerem no primeiro horário comercial em São Paulo. Perante a reconfiguração econômica, alguns setores ganharam maior evidência, colocando a cidade no mapa de exportações. Eu me lembro das boiadas que passavam na frente, mas era boiada com um peão mesmo, tocando aquelas boiadas, aquele monte de gado passando para ir para o frigorífico. Eu sempre digo que o comércio de Maringá vai bem, a indústria vai bem, quando a agricultura vai bem. Outro ponto de atenção das entidades do município recaiu sobre o campo educacional. Mesmo que houvesse faculdades estaduais instaladas, o ensino superior necessitava de uma instituição à altura da projeção prevista para Maringá. Tudo bom? Vai levar esses dois aqui, tá? Quantos cruzeiros? 2 cruzeiros. Obrigado. Obrigado. Falou. Muito obrigado. Obrigado. Em 1968, o Poder Público Municipal constituiu a Comissão de Planejamento da Universidade de Maringá, que ficou responsável pela elaboração do anteprojeto de lei para ser encaminhado ao governador. Mediante a campanha da comunidade e as tratativas entre o município e o Estado, a Universidade Estadual de Maringá viria a ser criada em novembro de 1969. Mais tarde, em maio de 1976, o governo federal reconheceu a instituição. Naquele período, a diretoria da ASIM liderou várias comitivas até o Palácio Iguaçu em busca de melhorias e recursos para a UEM. Nos anos 1960, o futebol de Maringá conquistou o bicampeonato paranaense. Conquistas eram, de certa forma, recorrentes. Jogos emblemáticos, até mesmo com amistosos internacionais, faziam parte do cotidiano de seus torcedores.
E por acreditar no futebol profissional local, a Assim sensibilizou investidores. Na segunda gestão do prefeito João Paulino, os torcedores viveram novos momentos de euforia. Em 1977, o time local conquistou o título estadual em cima do poderoso Coritiba. Mas o Grêmio, naquele domingo memorável, viria mostrar no campo, diante do Curitiba, que além da força política, além das rendas, o Galo mostraria que também é um grande time de futebol. Grêmio e Curitiba. Estádio Regional Oliveiras totalmente lotado. Renda de 1.134.000 cruzeiros. Renda recorde do futebol do Paraná. Um gol de placa. Didi, o grande maestro do time. O cracão que veio do Parque Antártica para mostrar como se joga futebol. Era a primeira bola no barbante do Curitiba. Começou o Grêmio aparecendo no jogo. Freitas cruzou no escanteio para Didi. Amortece, calibra de fora da área, dispara para o gol. Maringá se transformou na década de 1970. A cidade ganhou um grande atrativo turístico, o Parque do Ingá, e também passou a realizar uma feira agropecuária que se transformaria na Expo Ingá. Mas a economia do estado sofreu um baque com a geada negra, que dizimou cafezais e outras culturas em julho de 1975. Tinha também as nossas geadas de vez em quando, e daí a coisa não andou. A cooperativa quase quebrou, passou por dificuldades em várias ocasiões, mas foram superando e hoje a Cocamar está numa posição fantástica. O comércio sofreu muito. Muitas empresas, nós poderíamos citar aí 14, 15 empresas que simplesmente sumiram do mapa. A Assim, que havia inaugurado a sede própria anos antes, ampliou a sua estrutura para atender ao crescente número de associados. Nesse espaço, foram promovidas importantes palestras e capacitações. Também houve incremento em seus serviços e produtos, fundamentais para o desenvolvimento das empresas locais. Tirar xerox naquela época, Maringá, você tirava xerox, era uma associação comercial, não tinha outro lugar para tirar xerox. Solenidades históricas ocorreram neste prédio, como a recepção da comitiva de Kakogawa, cidade japonesa que havia estabelecido relação de co-irmandade com Maringá. A Assim era a única instituição empresarial que englobava todos os setores econômicos do município. Tratava-se de um fórum de discussões da comunidade local. Aliás, seria nesse ambiente que autoridades viriam a discutir um importante tema que passou a preocupar os maringaenses no início dos anos 1980. Em 1980, o IBGE aferiu que a população havia atingido quase 170 mil habitantes. A taxa de urbanização superava os 95%. Perante as atualizações legais de uso e ocupação do solo, ao longo daquela década o município permitiu a implantação de 48 novos loteamentos, além de 521 novos projetos de edifícios com mais de 4 andares. Tem uma ocasião que às vezes até de 15 em 15 dias a gente fazia um lançamento assim num prédio, ou de mês em mês, por exemplo. Com o crescimento acelerado, inevitavelmente os problemas sociais e de segurança pública se agravaram. Depois de um assalto a uma loja maçônica, a sociedade civil organizada decidiu constituir uma entidade para apoiar as forças policiais. Em 3 de junho de 1983, foi formalizado o Estatuto Social do Conselho Comunitário de Segurança de Maringá, o primeiro do gênero em todo o país. A instituição foi composta por membros não governamentais que se reúnem para analisar, debater e acompanhar propostas de melhorias para a segurança pública local. Aqui em Maringá houve uma ocasião que quase todas as casas haviam sido assaltadas. Houve uma discussão naquele momento entre o prefeito e o governador. Não chegaram a um bom termo. Automaticamente o governador cortou o quê? As verbas que eram destinadas à segurança.
Então tinha que se criar um conselho de segurança específico para o município. Nós alugamos uma sala pequena, mas daí faz muito tempo o Jefferson Nogarola e o Adilson já faleceu, nos procuraram e disseram que a Associação Comercial queria ajudar a segurança de Maringá. Nós já importamos arma dos Estados Unidos aqui para a polícia, então nós vamos para cá, já estamos aqui há muitos anos, aqui no Paraná, em várias cidades, para mostrar que nós lutamos pela segurança da cidade, né? Segundo registros do Boletim Comércio e Indústria de dezembro de 1984, Maringá possuía na época 2.289 estabelecimentos comerciais, varejistas e atacadistas, 49 agências bancárias, 650 indústrias, 2 jornais, 1 canal de TV, 53 escolas de primeiro e segundo grau e uma universidade. Ao tempo que a redemocratização ocorreu em âmbito nacional, os empresários viram assustados altas inflacionárias que foram provocadas por instabilidades de planos econômicos frustrados. Em razão dessa preocupação, a classe empresarial despachou uma série de ofícios cobrando respostas de autoridades políticas. Diversos desses artigos criticavam decisões tomadas por gestores públicos da nação. Vocês, em várias oportunidades, saía em Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, Revista Veja. Ele brigava, ele era um presidente que engajava os empresários, realizava passeata. A entidade tem a obrigação de acompanhar o perfil econômico, político e social do município. Que a nossa cidade tem a sustentação, porque ela nunca deixou e nunca deixará de ser um polo regional. Já havia a necessidade do presidente estar disponível quase que todos os dias da semana para reuniões ou para a representação, não é? Perante a comunidade. Era necessário. Percebendo a iminente estagnação econômica, a assim promoveu uma série de eventos em prol do estímulo ao comércio e à indústria. O município, por meio de seus gestores, buscou novo traçado urbano, com a requalificação do então pátio de manobras ferroviárias, que vinha causando grandes prejuízos para a mobilidade e a expansão imobiliária ao norte da cidade. O projeto seria concluído anos depois, quando passaria a ser denominado de Novo Centro. Antes, porém, Maringá enfrentaria a sua primeira grande recessão econômica. Em junho de 1992, a ASSIM, por meio de seu Departamento de Estudos Socioeconômicos, se juntou ao SEBRAE e a 3 professores da UEM para realizar um censo econômico em Maringá. O objetivo foi levantar dados sobre o comércio, indústria e prestação de serviços. Os números divulgados foram desanimadores e deram dimensão da crise que assola a cidade. A retração resultante da era Collor, com inflação de 25% ao mês, não poupou ninguém. A queda na atividade econômica do município foi de 50%. Este censo local constatou que das 10.000 empresas cadastradas na prefeitura, apenas 4.600 estavam em atividade. De acordo com a Junta Comercial, o número de empresas abertas em Maringá foi de 25% menor que em 1991. Outro dado alarmante foi o grande número de indústrias que migraram para municípios vizinhos, seduzidas por incentivos na instalação, facilidades na aquisição de terrenos e impostos mais baratos. O resultado do fechamento de empresas e a migração de investimentos foi o desemprego. A Agência do Trabalhador registrou, de janeiro a agosto de 1992, 4.933 candidatos a emprego, sendo que foram ofertadas 1.951 vagas e apenas 1.006 candidatos conseguiram trabalho. A crise ainda reduziu drasticamente o crédito para a agricultura. Com menos investimentos em tecnologia, a produtividade diminuiu. As seguidas estiagens também prejudicaram a força do campo. Como os planos econômicos afetaram a vida nas cidades,
o consumo caiu e os preços despencaram. Por essa razão, o número de salas e estabelecimentos comerciais para locação aumentou nas principais vias de Maringá. Ontem eu passei na Avenida Brasil. Uma tristeza só. Um monte de loja fechada. Peraí. Visando encontrar meios para desovar as mercadorias estagnadas, um dos conselhos da ASSIM promoveu a primeira edição da Feira Ponta de Estoque. O evento reuniu milhares de pessoas e foi um sucesso. Afinal, o setor da indústria de confecções local vinha ganhando destaque no cenário nacional. A recessão se arrastaria por mais alguns anos, naquele início da década de 1990. Depois da grande explosão imobiliária e a efetiva verticalização, a cidade apresentou aumento de quase 145% em sua população, que já somava mais de 240 mil pessoas. Mas havia grande preocupação da classe empresarial acerca dos rumos do planejamento urbano e da prosperidade da sociedade, aspectos propagados anos antes pela Companhia de Terras Norte do Paraná. Foi por essa razão que a FIEP, ASSIM e outras instituições lideraram reuniões que circularam diferentes bairros da cidade com o objetivo de ouvir os anseios da comunidade. A ação ficou conhecida como Movimento Repensando Maringá. Ao final daquele processo, concluiu-se a necessidade de se criar uma instituição que pudesse projetar de maneira permanente e amparada em dados técnicos o futuro sustentável da cidade. Foi dessa forma que, quando completou 50 anos, o município empossou a diretoria do Conselho de Desenvolvimento Econômico de Maringá, o primeiro do gênero a ser criado no país. O CODEM desenvolveria diversos estudos econômicos, dentre eles um que foi concebido por meio de consultoria internacional, o qual teve como foco estabelecer setores estratégicos a serem potencializados até 2047, quando a cidade atingirá o seu centenário. De fato, a articulação conjunta alinhada ao crescimento ordenado se materializava por meio de uma instituição que representa os princípios do associativismo. Eu acho que foi o movimento que mais entrosou o empresariado, que mais aglutinou, que mais uniu a cidade, foi o Repensando Maringá. Eu nunca vi um movimento como aquele. Tudo para lançar o CODEM. Eu entendo que a entidade soube perceber, diagnosticar e participar em todos os momentos importantes da comunidade. Gestão, nós criamos um slogan aqui que é qualidade: ter, praticar, comprovar e assim irradiar. Naquele mesmo período, a classe empresarial também sentiu a necessidade de constituir uma instituição financeira que estivesse com as suas atenções voltadas para Maringá. Era um complexo desafio que parecia impossível de ser alcançado se não fosse a força associativa. O início do Sicoob Metropolitano aconteceu no ano de 1999, onde um grupo de empresários resolveu constituir uma cooperativa de crédito. Com o apoio da Associação Comercial e com a organização de 26 cooperados, nós então constituímos o Sicoob Metropolitano. O impacto que o Sicoob Metropolitano causou na comunidade, proporcionar um acesso mais facilitado, em condições melhores para os cooperados da cooperativa. Eu vejo o Sicoob como, junto com o Sicredi, junto com a Cocamar, como grandes instrumentos de retenção de riqueza, distribuição de riqueza, né, e gerar emprego. Novos desafios ainda viriam, mas Maringá já estava consolidada, preparada para enfrentar as adversidades. A pandemia do Covid-19 nos colocou um desafio sine qua non, um desafio sem igual. Da noite para o dia nos vemos com todas as atividades empresariais fechadas e assim, como sendo um braço de representação dos empresários, e não só dos empresários, de toda uma comunidade, ela teve um papel direto na busca e nas soluções para sairmos o mais rapidamente possível da questão do Covid.
Simultaneamente a tudo isso, nós tínhamos algumas preocupações, como as empresas sobreviveriam nesse período. Assim, ela buscou meios de viabilizar crédito para as empresas. E mais de 50% dos nossos associados tiveram crédito subsidiado pelos nossos parceiros financeiros dentro de 30 dias. Nós precisávamos também combater a proliferação do Covid. Com isso, nós fizemos várias campanhas de conscientização para a nossa população. Nós cuidamos de trazer EPIs para os médicos, para os hospitais. Então nós fizemos importação de máscaras, inclusive com os respiradores, que era o que faltava na época, nós conseguimos localizar respiradores e comprar para atender a nossa população. Não ficou uma ação restrita a uma única entidade. Foi a união de todas as cooperativas, da associação comercial, dos empresários locais, fazendo a diferença na nossa cidade, na nossa comunidade. Ninguém pode viver sozinho. As necessidades eram tão grandes que o eu nunca daria conta. Teriam que ser. Nós teremos que resolver. Nós vamos juntar forças. Nós vamos nos organizar. Hoje a associação é um dos mais valiosos patrimônios que fazem a história dessa cidade. Continuo vendo assim como um marco super importante na economia maringaense, na economia do Brasil. O associativismo em Maringá, ele é responsável certamente por grande parte do desenvolvimento da cidade, da qualidade de vida da cidade. A gente tem N exemplos de grandes cooperativas, e não só o cooperativismo, a gente vê empresas de transportes que se uniram, que construíram uma associação para poder avançar. A gente vê outros setores também de empresas, né, de comércio, de varejo, que se uniram para poder crescer, para poder avançar, porque entenderam que juntas fariam melhor do que sozinho. E sem dúvida nenhuma, né, quem proporciona isso, quem faz com que isso possa crescer na cidade, possa evoluir, possa ramificar, como ramificou dentro da cidade de Maringá, é a associação comercial. Não tem a menor dúvida disso, que assim é a grande responsável por boa parte do resultado dessa pujança que o associativismo traz para a cidade. Quero registrar aqui minha profunda admiração pela história da Associação Comercial e Empresarial de Maringá. Tenho o privilégio de ter tido presidentes que me antecederam, homens de caráter, de competência e comprometimento com esta entidade e com toda a comunidade maringaense. História essa que tem sido contínua por essa diretoria de empresários e empresárias. A gente procurou, durante 4 anos à frente da entidade, aproximar a sociedade da Assim. Não só com ações voltadas ao empreendedorismo ou ao estímulo dos negócios em Maringá, mas também do lado social. A gente quis realmente mostrar que a entidade se preocupa com a sociedade como um todo. Então, o foco nosso realmente nos 4 anos que estivemos à frente da entidade é mostrar essa outra Assim para a comunidade. Nesses 70 e poucos anos, o associativismo tem funcionado muito bem em Maringá, né? Tem dado uma qualidade de gestão pública diferenciada, a gestão das entidades de classe também compartilhada com o poder público muito boa. E provavelmente nessa sequência que vai, nessa balada que vai, sempre que o gestor tenha esse sentimento de cooperativismo, de associativismo, junto com as entidades de classe e a sociedade organizada, isso é futuro certo, né? Maringá é uma cidade que tem se destacado no cenário nacional porque ela tem planejado o seu futuro. E pensando não somente numa visão restrita do que seria bom para o empresário, mas uma visão que seria bom para a nossa sociedade, para a nossa comunidade. Mas nós conseguimos ainda assim crescer, implementar medidas de melhoria, implementar medidas que auxiliaram os nossos empresários locais. Então eu acho que foi muito positivo. Uma paixão por uma causa, uma paixão pelo associativismo, uma paixão por uma cidade. E aí você liderar um time como esse, o desafio é duplo. Você tem que manter esse pessoal motivado o tempo inteiro e também mostrar para eles como é ser um exemplo de líder. O associativismo sempre esteve muito ligado à nossa cidade. Podemos dizer que faz parte do nosso DNA. Nesses 76 anos de fundação do município e de 70 anos da Assim, percebemos que as duas histórias acabam se encontrando em vários momentos. E este associativismo fez com que Maringá se tornasse a melhor cidade para se viver, melhor cidade para criarmos os nossos filhos, bem como também para fazermos negócio. Novos projetos, programas, conselhos seriam implementados na agora Associação Comercial e Empresarial de Maringá. Importante salientar que outras entidades também surgiram desde os períodos áureos.
pioneiros, e elas auxiliaram de maneira inconteste a expansão coordenada da cidade. Novas metas afloraram durante o processo de consolidação do associativismo. Por essa razão, demandas foram capitaneadas nas áreas esportivas, culturais, sociais, ambientais. Afinal, nunca se tratou apenas de aspectos econômicos. Tendo ultrapassado a marca de 436 mil moradores em 2021, a sociedade civil organizada agora volta a atenção para a região metropolitana de Maringá, que já abriga mais de 800 mil habitantes. Claramente, a participação das forças políticas foram fundamentais para as conquistas aferidas até aqui. São personagens aguerridos, que também estão dispostos por uma sociedade cada vez mais justa. Novas fronteiras estão sendo abertas na cidade que nasceu de uma canção, na cidade que foi denominada mais recentemente como a capital nacional do associativismo. Enfim, não se sabe o que virá no futuro, mas para os maringaenses, ele sempre começa agora. Maringá vai virar metrópole. Não sei não, hein? Essa cidade tá parecendo mais boca de sertão. Novinha, mas sofre com tanta lama e poeira. Olha, aí é que você se engana, hein? Essa Maringá ainda vai ser grande. Olha esse lamaçal todo aí, essa poeira que tem aí, ó, só vai ficar na lembrança. E eu te digo uma coisa, nós vamos ter muito orgulho ainda de ter vindo para cá quando tudo estava para ser feito. Ó, se vamos, viu? Tomara.